Então, minhas queridas, é preciso e necessário a a nossa, a nossa conexão, né? A nossa conexão precisa com a centelha divina que está conectada diretamente à fonte, né? Em outros momentos eu já coloquei, mas como eu falei sobre a questão da perspectiva que a gente tinha sobre o mundo reencarnatório, essa questão de espírito, tá? Eu vou fazer um breve histórico para a gente ter uma ampla visão das coisas como funcionam para que a gente entenda. Vamos falar assim. Imagina uma mônada, né, que seria uma consciência suprema acima da gente, antes da gente reencarnar, e essa é o que a gente chama de eu superior, o eu sou, ou nossa essência divina, ou nossa centelha divina. E essa consciência suprema, ela está conectada diretamente ao Criador, que seria a nossa fonte criadora. Nessa mesma perspectiva, a gente pode pensar também sobre a perspectiva do universo em si, da nossa galáxia, né? Imagina o nosso planeta, a nossa Gaia, Terra, como nós. Imagina o sistema solar e o Sol que guia nossos planetas, né? Como nossa centelha divina. E imagina a nossa centelha, nosso criador, vamos dizer assim, que seria a estrela suprema, que seria Alcione. Então, assim, ainda nesse intermédio ainda há alguém que a gente chama de Sirius, né? Que é a estrela Sirius, que é onde a gente recebe as influências total direta. Então, seria o quê? Alcione, nosso criador, a Sirius como nossa co-criadora, seria o Sol como nosso centelha divina e a própria Terra seria nós indivíduos. Nesse sistema macro para o micro é assim mais ou menos que funciona o nosso pensamento. Então a centelha divina ela está conectada diretamente com a fonte e nós estamos nesse mundo separado, né? Nesse mundo falsificado, que foi o condicionamento que colocaram, que os escuros colocaram para a gente, né? No evento da era luciferiana, né? E nos aprisionaram para nos escravizar, como eu já coloquei, já falei sobre isso em outras lives. E agora a gente está nesse libertamento, a gente está nesse momento mesmo do auxílio para a mãe Gaia, para que ela possa transmutar, para que ela possa dar esse salto dimensional e a gente possa, de fato, estar conseguindo, né, voltar à nossa verdadeira origem, né? Seja trabalhando em naves, seja retornando às nossas verdadeiras nossos verdadeiros planetas, ou seja, virar de fato uma consciência e não mais encarnar, né? Trabalhar diretamente com as embarcações, como eu coloquei sobre o Arcanjo Miguel, por exemplo. Vamos lá, eu queria dar adentramento sobre as nossas possíveis proteções que a gente pode estar fazendo no tempo do agora, proteção da nossa casa, proteção da nossa família, proteção de nós próprios e a proteção também para nossas visitações sobre o planos dimensionais, né? Por exemplo, quando a gente vai dormir, sobre as projeções astrais, para que a gente esteja salvaguardado, protegido desses caras. Quem são esses caras? Vou falar uma coisa que é legal e bem fatídica do agora. A maioria das pessoas desencarnadas que trabalham para as trevas, elas não mais estão nesse plano. Então, a galera que a gente está se encontrando, quando a gente se projeta, é a galera que trabalha diretamente para o clã escuro. Eu estou falando aqui de arcontes, eu estou falando aqui de seres altamente trevosos, estou falando aqui de reptilianos, de draconianos. São seres que têm a primícia egóica altamente clara, altamente determinada. São seres que querem realmente continuar, não querem largar o osso, né? Não querem que a Terra progrida, não querem que a Terra ascenda, porque eles querem continuar aqui com esse projeto que eles fizeram aí, infiltrados sobre nosso poder econômico, né? Um desses caras são os Illuminati. Estou jogando bem na lata porque não há mais tempo para a gente ficar massageando, não há mais tempo para a gente ficar fantasiando e ocultando as coisas. Então, assim, nosso governo mundial, nosso governo local, todos eles são controlados por esses caras. No plano que eles fizeram nefastos aí, estão junto a gente. E no astral eles trabalham contra a gente. Então, assim, É, eu siga lá. queria fazer uma colocação nisso. Para quem não sabe, é, a, além das regiões umbralinas, as infradimensões, né, que são dimensões prioritariamente de pessoas que têm baixa frequência e optaram pela escuridão, a quarta dimensão, ela é como aqui, ela é um plano dual,
cheio de armadilha, cheio de perseguição. A diferença que se coloca é que lá não tem o véu que cobre todo esse conhecimento. Lá as pessoas sabem quem é do bem e sabem quem é do mal. Não há como enganar. Aqui não, a gente vive nesse jogo, né, de não saber quem é quem, de ficar julgando e tudo, porque a gente tem esse véu que cobre todo esse conhecimento. Mas essa é a única diferença da gente em termos de confronto com os não luz. A quarta e aqui são bem semelhantes. Não, Pode perfeito. voltar. Não, perfeito, perfeito. Para a gente que é um pouco mais sintonizante, para a gente que está mais um pouco atento sobre as questões das energias, né, nas vibrações que nos cercam, a gente consegue perceber porque a luz não mente, a vibração não mente, a energia não mente. Energia, não existe energia negativa ou energia positiva, existe a vibração que é intuída pelo aquele ser, por aquele que está manifestando e manipulando aquela energia. Então, assim, vocês já devem ter ouvido falar muito, né? Magos brancos e magos negros. Os magos negros são a galera que trabalha, são os encarnados que trabalham diretamente para esse lado escuro. E os magos brancos, vamos dizer que talvez sejam nós, né? Que utiliza a manipulação dos 4 elementos que a gente sabe, né? O vento, o fogo, a água e a terra, para utilizar em prol da própria mangaia ou em prol de benefícios, né? Cura, tal, enfim. As ordens iniciáticas, eu não vou estar citando aqui para não estender também, porque o objetivo maior do nosso papo aqui é a proteção, não é estar falando de A, de B, de C, mesmo porque isso é uma nuance do ego, né? Então, não é colocar, o pensamento não é isso. Mas as ordens iniciáticas, elas nos dão poder de aprender a manipular essas energias. E aí é que está a grande armadilha. Muita gente não está pronto para manipular essas energias e acabam as utilizando para outros fins, né? Que são os fins que a gente conhece, que é para fazer maldade, fazer violência, e muitos outros, quando iniciam, né, quando participam dessas ordens iniciáticas, vão para lá com todo o amor, com todo o coração, mas ainda não estão despertos. E uma vez, quando eles entram na ordem iniciáticas, acabam sendo fantoches desses magos negros. Então, muita gente cultiva essas ordens iniciáticas e estão sendo manipuladas, estão sendo fantoches, estão sendo brinquedos desses caras. Então, a nuance é muito, muito, muito mais ampla do que aquilo que a gente imagina do aqui e agora, né? A gente falou sobre a oração do Arcanjo Miguel. Na minha visão, e eu acho que na visão de muita gente aí também, eu desconheço uma oração tão fervorosa, tão potente como a oração do Arcanjo Miguel, dos 21 dias. Como a Lari já iniciou, né, a questão de quebra de contratos, acordos, retirada de chips, de implantes, quebra de vínculos, cortes de cordões energéticos que nos prendem, não deixam a gente prosperar, não deixam a gente ter um amor específico, não deixam a gente ter uma alegria, um monte de doenças, tal. Tudo isso são prova desses implantes, desses chips, desses broches, desses acordos que a gente fez em algum momento em uma existência nossa. Não uma existência só daqui do plano terreno, mas uma existência de algum momento sobre nossos orbes. Como eu iniciei e coloquei, nós somos seres multidimensionais. Então, nós vivemos em várias dimensões no aqui e agora. O tempo é relativo. A física quântica já provou exatamente sobre isso. O tempo não existe. Essa questão que a gente está vivendo aqui, que horas são? São 10h47. Isso faz parte do sistema. Isso faz parte do mundo holográfico que nos condicionaram e nos aprisionaram. Então, o tempo não existe. O tempo não funciona da forma que a gente acredita linearmente. Então, assim, existe você aqui, mas existe outro você em outra dimensão, que existe outro você e tal, enfim. É o que chamam de fractais da mônada, né? Mas a gente vai tirar um dia para a gente falar sobre isso especificamente também, que é interessante. Então, a oração do Arcanjo Miguel faz a quebra, porque você está se conectando com sua verdadeira mônada, com sua essência, seu eu superior. Você está dando a ordem diretamente à sua centelha divina para que ela faça a execução da quebra desses contratos, a retirada desses chips, a retirada desses implantes, a limpeza energética sobre todos os seus corpos sutis.
Eu vou falar aqui de 32 corpos, mas existe mais e mais corpos sobre isso. Então, seria uma limpeza total sobre todos esses corpos etéricos, astral, emocional, espiritual, enfim, físico, todos esses corpos seriam altamente alinhados e reconduzidos diretamente à fonte para que nós possamos ter uma vida mais adequada, né? Ou aqui ou no manto da eternidade. Arizinha? Clare? Deu uma sumida aí, mas daqui a pouco ela deve estar se colocando. Então, assim, eu aconselho muito a utilização dessa oração dos 21 dias e quero propor para vocês. Eu já estou no 8º dia, né? Mas, enfim, eu segui essa intuição e aí a gente voltou. Eu já tinha feito ano passado. Travou meu celular, desculpa. Nada, você está à vontade. Quer falar agora? Eu estava pensando que a gente pode, hoje, ler a mensagem. A gente pode ler a oração e refletindo sobre ela e marcar um horário para que todo mundo possa fazer junto esses 21 dias. Você já começou, mas eu, por exemplo, não comecei. Isso é sempre bom estar fazendo, não é algo que... Porque mesmo que a gente retire os chips agora, os implantes e tudo, vem os escuros e, sei lá, daqui a um tempo implanta de novo, né, para drenar a nossa energia. E aí é uma coisa contínua. E aí a gente pode começar junto, combinar uma hora para a gente fazer, todo mundo junto, cada um em sua casa, né, claro, mas mentalizando a si e o grupo como um todo. Acho uma ótima ideia a gente ler hoje interpretando. Pronto. Bacana. A gente pode fazer diretamente assim. Ela é um pouco extensa, mas a gente, para não ficar sempre ao pé da letra, a gente lê uma estrofe e aí fala nossos pensamentos sobre aquele ponto ali, o que ele está trazendo. Eu tenho algumas coisas para falar, para trazer para vocês depois. Alguns já podem saber disso, mas talvez não utilizem, que é a questão da purificação do nosso corpo físico, né? Como a utilização do sal grosso, a utilização... que bom. Enfim, no finalzinho a gente fala mais um pouco, a utilização do anil para limpar a casa, né? Tirar essas energias condensadas sobre o nosso próprio lar. Então, tudo isso eu acho que é bacana a gente potencializar não só nossos corpos, mas nossa casa, né? Nossos cantinhos, né? Beleza, show de bola. Você está com a oração, Ari? Eu tô com uma aqui que é a do Semente das Estrelas, do blog. Deixa eu dar uma Só que olhada. ela é gigantesca. Essa também é bem gigante. A que eu tenho aqui foi canalizada por o mesmo cara, o mesmo rapaz que canaliza o ser consciencial chamado Cryon. Show de bola. Gustavo Amorim. Que eu creio... Não é o Gustavo Amorim. O Gustavo Amorim, ele faz uma releitura do Cryon, mas ele não é o canalizador. O canalizador. O canalizador, no caso, que esse que você está colocando, ele é um Claron. Isso. Esse aí mesmo. Esse aqui, Lara, eu não sei, começa assim, leia atentamente, de preferência no horário, é esse? Me fala uma coisa, vocês só escutam ou vocês leem, assim, porque essas 2 vezes que eu fiz, eu escutava o áudio. Colocava o áudio, eu fiz no início, quando eu comecei esse processo de despertar em setembro do ano passado, fiz os 21 dias. Os primeiros dias eram muito difíceis, eu sempre adormecia. Aí depois consegui. Quando foi no final do ano, eu fiz novamente, crente que dessa vez não ia dormir, mas nos primeiros dias eu sempre durmo. Eu tenho umas dicasinhas sobre isso, isso é tudo normal. Na verdade, a gente tem que tentar fazer um ciclo de 3 orações. Então, seria 21, 42, 63 dias, não é isso? Isso. Pronto, seriam 63 dias de oração. Então, a gente fazia 21 dias, descansava cerca de 10 a 15 dias, por conta do processo cirúrgico, né? Que os irmãos espirituais fazem e tal. Quando a gente aquietasse, estivesse limpo, a gente fazia mais 21. Depois 10, 15 dias de novo, depois a gente fazia mais 21. Isso equivaleria a um ano do nosso calendário hoje, vamos dizer, né? Então, você esse processo desses 63 dias, você estaria já, vamos dizer assim, altamente limpa para um ano. Mas sobre essa coisa que você colocou também, Rita, sobre essa questão de sentir sono.
A gente mexe com várias energias altamente poderosas. Quando a gente lê aqui, quando a gente fizer o decorrimento aqui da oração em si, vocês vão perceber quem são os seres que a gente evoca para estar fazendo, não auxiliando para fazer essas limpezas. Então, assim, o sono em si é a limpeza literal, como ser anestésico em si. Por isso que há algumas orientações, né? Tipo, fazer ela antes de dormir, porque a gente precisa estar de 1 hora e meia parado para que as implantações, os processos cirúrgicos sejam efetivados. Os ancaradores, a gente não está olhando, a gente não está vendo, não está percebendo fisicamente, mas no plano etéreo, os irmãos espirituais estão trabalhando sobre nossos corpos. Então, a gente precisa de 1 hora e meia, mais ou menos, ficar um pouco parado, e o melhor horário é fazer quando a gente está dormindo, né? Outra coisa, quem sente sono para fazer, fica sentado, senta e faz. Quem vai fazer sentado e sente ainda assim, faz em pé. Tá certo. Agora Pode deixar de fazer. Porque a maioria das vezes o que acontece é que o sono leva e a gente não acaba terminando. Como a gente não termina, são os escuros agindo, entendeu? Aham, tá certo. Deixando a gente terminar diretamente. Então eu aconselho a ler. Se você precisa, se você puder mesmo, de fato, pode até ler de voz alta, porque você acaba mostrando e mudando o seu ambiente. Quando a gente está fazendo oração, que a gente está orando em si, que a gente se empodera, você consegue perceber a vibração, né, no ambiente, aquela coisa. É verdade. Então, E a vibração, o pensamento, ele funciona muito, mas a vibração, quando a gente pronuncia a palavra, ela é maior Do que com áudio, verdade. do que com áudio. Não é que invalide, não invalida, claro que não. Mas se você puder se concentrar em falar, o universo vai, como se ele entendesse melhor a sua... exato. Boa. Tá, vamos imprimir a oração, então. Eu vou ler a primeira estrofe aqui. E aí a gente Cola no bate-papo pra gente abrir a mesma. Pronto, vou fazer isso aqui. E aí todo mundo vai seguindo direitinho, rapidinho. Como vocês são tão esclarecedores, eu queria tanto entender por que 21 dias. Aí já esclareceu. 21 é sempre um número cabalístico, né? Gente, eu não vou perguntar nada não, só vou aprender, tá? Pergunta sim, Paula. Muito telepático. A gente se acostuma, né, com qualquer ato novo, com qualquer coisa que a gente vai aprender a fazer. Eu já li sobre isso, eu não sei explicar muito bem, porque eu não falo tão bem quanto o nosso amigo Anderson, né? Não, hoje é isso, gente. Mas eu sei que é isso, eu sei que é o tempo que o corpo precisa para se acostumar com a nova atitude, né? É baseado, na verdade, sobre o tempo que nosso organismo precisa para fazer uma releitura, né? Isso está bem equiparado sobre a questão do jejuar. É como se a gente estivesse sintonizando diretamente com as energias de alta frequência, já que a gente está aqui condenado, né, sobre essa questão de comer ainda carnes, comer alimentos transgênicos e essas outras coisas que empurram para que a gente se alimente, né? Onde, na verdade, a gente não precisa nada disso, mas a gente está condicionado a comer, se alimentar dessas coisas. E aí acaba... Enfim, resumindo e respondendo a pergunta, é o tempo necessário, vamos dizer assim, para você estar conectada ao plano divino, vamos dizer assim. Tá certo. Todo mundo tá no Trabalhadores ou tem gente... Tá não. Eu pensei que tu ia botar aqui no bate-papo do... no bate-papo. Não, você tinha pedido isso mesmo, mas eu acabei me interpelando aqui. Vou colocar aqui agora. Vixe, não foi toda completa, não. Ela é grande. É enorme. Mas a gente vai indo. Aí quando não... Vixe, não vai não, bicho. Vocês estão com o celular próximo? É a mesma do Semente das Estrelas. Pronto, eu vou colar o link. Ah, você vai colar? Vou colar o link. Pronto. Pode já iniciando aqui? Não. Pode. Pronto, a primeira estrofe, né, vem falando, né? Eu apelo ao Cristo para alcançar meus medos e para apagar todo mecanismo de controle externo que possa interferir com essa cura. Eu peço ao meu ser superior que feche minha aura e estabeleça um canal de Cristo para os propósitos da minha cura, para que só as energias do Cristo possam fluir até mim.
Não se poderá fazer outro uso desse canal que não seja o fluxo de energia de Cristo. Pronto. Dessa já de início a gente já vê já, né, de fato, que é a conexão diretamente do Cristo. Mas quem é Cristo? Aqui a gente está falando de Jesus, a gente está falando do Cristo. Cristo cósmico. Da grade crística, dos seres em si crísticos, né? Vamos imaginar nosso Sol. É como se a gente estivesse se conectando diretamente com o nosso Sol. Esse seria a centelha divina do universo. Enfim. É o que a gente vai virar, o que é que vai acontecer com a Terra. A gente vai sair de terceira dimensão para a quinta dimensão. A quinta dimensão seria uma consciência crística. Então, seria a nossa conexão diretamente com essa energia. Lari, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu ia pedir justamente que você falasse sobre esse Cristo cósmico, né? Que a gente faz meio que essa confusão e eu não saberia explicar muito bem. Mas sobre a grade crística, a gente tem que lembrar que, por exemplo, que Jesus Cristo, ele veio cumprir esse papel de trazer para a humanidade, ainda sob o véu, o poder dessa grade crística, né? Trazer esse amor que se espalha por todos, sem se libertando do plano material, né? Um amor que ultrapassa a Matrix. É como se você olhasse para si, claro que todas as respostas estão em si, mas olhasse para o outro como você olha para si, né? Amar o outro, entender o outro, respeitar, né? Trazer toda essa dimensão amorosa que não tinha naquela época, né? E ainda não tem hoje tanto quanto deveria ter, né? Perfeito, perfeito. A segunda estrofe, né? Aí vem um pedacinho, né? Que está em negrito em si. Eu botei em negrito justamente por conta disso, né? Para enfatizar, porque quando a gente estiver falando, quando a gente estiver fazendo, às vezes a gente se passa e acaba lendo isso também, né? Que pede para a gente imaginar um eixo de rotação sobre o ponteiro do relógio, né? Sobre nós próprios, da luz violeta, que é a chama transmutadora, né? De alguns mestres ascensionados, como o mestre Saint Germain, por exemplo, utiliza a chama violeta e é uma das utilizações que é precisa, é pedida para ser utilizada quando ele está fazendo, né? Aí vem a segunda parte, né? Quer que eu leia? Lá, manda. Agora apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª dimensão para que ele cele e proteja completamente essa sagrada experiência. Agora apelo ao Círculo da Segurança da 13ª dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. É isso, invocar toda esse não só a figura do Arcanjo Miguel, mas toda essa embarcação de seres para trazer esse manto da proteção e livrar tudo aquilo que não vem dessa grade crística, né? É justamente levantar o escudo de proteção. Perfeito. Pode continuar, Lara. Tá, eu vou lendo e vocês vão comentando, todo mundo. Tá bem. Agora apelo aos mestres ascensionados e aos nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completando isso, apelo pela completa restauração e a reparação do campo de energia original, infundindo com a energia dourada de Cristo. Exatamente como está aí a pé da letra em si, né? Seria a nossa ordem, porque nenhum ser, nenhuma entidade, nenhum artefato, nada pode adentrar no nosso campo etéreo, no nosso campo vibracional, sem a nossa permissão. Então, se eles estão aí instalados, é porque a gente permitiu de alguma forma. Tem uma coisa que é legal falar também, seria até bom colocar aí na nossa próxima live, tanto assunto, né? Para a gente falar sobre os elementais, que são acoplados sobre as nossas áureas, né?
Então, assim, às vezes você está com um pensamento repetitivo, preso diante de você, um pensamento que está te levando para baixo, sem você saber o que é. Na verdade, você própria criou esse elemental que está acoplado sobre a sua áurea. Então, você pode ter vários elementais sobre a sua áurea que está impossibilitando, de fato, você dar um boom em alguma área de sua vida, justamente por conta da drenação desses elementais que você acabou, né, cedendo de alguma forma. Andrews, eu queria levantar uma questão. Eu sei que esses implantes, esses chips, eles são implantados com a nossa autorização, mas como é que isso se processa? Por exemplo, hoje eu digo assim, eu não quero que isso aconteça, mas como é que, mesmo assim, sem ser nessa parte física, isso ocorre? Como é que eles conseguem implantar? Porque eu vou fazer um parêntese aí, eu lembro de uma pessoa muito famosa, uma canalizadora dos arcturianos, que tem até uma mesa arcturiana, ela está até em algum dos grupos. Ela explicou uma vez que foi fazer uma retirada de chip e ela retirou em um dia 1000 chips dela. E eu fiquei impressionada com isso. E assim como tem os chips nela, tem em nós todos, né? Sim, isso é legal colocar sobre isso, Laura, porque assim, a gente tem que também entender sobre o aspecto que eu coloquei sobre a densidade das energias, né? A polaridade da energia. As energias podem ser manipuladas para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, assim, muitos chips, implantes que a gente tem, alguns, às vezes foram colocados para nos limitar sobre alguma nuance nossa. Exemplo, você na reencarnação passada aprontou tal coisa e aí você era muito, sei lá, muito gananciosa. Não é aquela ganância boa que a gente tem que ter para ter nossa vida nessa tridimensão bacana, assim, né? A ganância branca, vamos dizer assim. Só que na reencarnação passada você era uma muito, sei lá, muito gananciosa, tal, e você sabia que nessa reencarnação agora, isso ia, se você tivesse algum feeling desse aí, isso ia desencadear e você ia cair de novo na falha do ego, e enfim, aí ia queimar a missão. Então, naquela reencarnação, ou quando você está fora, né, na consciência, antes de manifestar, antes de encarnar, você pede as hierarquias vão e bota esse chipzinho para que esse aspecto da nuance da ganância não for manifestado naquela reencarnação dessa existência do agora, entendeu? Então, assim, não são todos os chips, não são todos os implantes que são negativos. Tá entendendo? Mas quando a gente está fazendo a oração diretamente de 21 e com a intenção da proteção, os nossos irmãos que estão trabalhando, que estarão trabalhando na retirada nesses processos cirúrgicos, eles vão estar atuando justamente naqueles que nos limitam, naqueles que nos fazem de alguma forma, de uma maneira onde nos deixamos, né, em maus lençóis, vamos dizer assim. Entendi. Eu achei interessante também que nessa parte a gente faz uma invocação aos mestres ascensionados e a todos os assistentes crísticos, né? Então a gente invoca uma legião de pessoas para trabalhar junto com a gente nessa limpeza e nessa proteção, né? Sim, e ainda tem, por enquanto a gente está fazendo ainda a vocação. Nessa primeira parte a gente fala de alguns e na próxima parte a gente vai evocar uma galera de alta hierarquia. A gente vai falar do Pai Cósmico, que é Metraton, a gente vai falar do Shekinah, enfim, a gente está falando de seres formidáveis, entendeu? Mas pode falar. Eles estão lá à disposição, sempre que a gente quiser chamar, invocar, é tão fácil assim, tão acessível assim. Sim. Exatamente. É como eu coloquei nesse instante falando sobre a questão do tempo, da linearidade do tempo. Quando a gente está instalado sobre o manto de eternidade, o que seria o manto de eternidade? Seria a nossa instalação do nosso corpo de luz, ou Merkabah. A gente não pode pensar que nós somos seres individualizados, separados da fonte. Não é isso. Nós estamos aqui agora, individualizados e separados. Mas uma vez a gente aceitando o manto da graça e aceitando o manto da eternidade, que seria o corpo de luz, nós seremos consciências. Por isso que eu falei a questão diferente. Somos todos uma. Perfeito. Então, assim, você vai poder estar sendo... uma vez eu multidimensional, uma vez eu com meu corpo de luz, com o meu Merkabah instalado, eu posso estar aqui nesse tempo do agora, como posso estar lá em Marte, como posso estar lá em Vênus, tudo isso ao mesmo tempo.
e tendo a mesma percepção, porque eu vou estar sendo consciência, entendeu? Entendi. Manda, Lari. Vou ler agora. Eu sou livre, 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 eu sou livre. Eu, o ser conhecido como Larissa, nesta encarnação particular, por este meio revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação que já não servem a meu bem mais elevado. Nesta vida, em vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos, organizações e associações às que agora renuncio, que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre, e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente, e assim seja. Lara, eu quero dar só um parênteses aqui, ó. Na que eu tenho aqui, ele honra também a Deus Pai e Mãe. É porque são coisas diferentes. Tem mais. É isso. Tem mais aqui também. Eu queria colocar sobre esse aspecto do pai e mãe, Deus, pai e mãe, justamente para a gente pensar na analogia do sistema cósmico, como eu coloquei nesse instante, né? Sobre a grade crística, a Sirius seria a mãe, que seria a nossa mãe Maria. O pai seria a Metatron, que seria a nossa Alcione. Enfim, mas pode prosseguir aí, Lari. Isso aqui a gente já falou bem, né? Dessa dissolução. Tu pode falar só desse espírito Shekinah? Pronto. O Shekinah, na minha visão, eu acredito, porque assim, eu procurei dar uma buscada sobre essa questão. O Shekinah tem várias interpretações. O que eu posso estar trazendo, eu posso estar errado, mas o que eu posso estar trazendo, na minha visão, o Shekinah seria o Espírito Santo do universo. É como se fosse o conjunto poderoso do seu anjo guardião do universo, vamos dizer assim, o seu supremo, mas não Deus, mas um anjo guardião do supremo. Não sei se ficou meio claro sobre isso. Não, ficou sim. Enquanto eu falava isso aqui, eu estava me arrepiando todinho aqui. É porque já está funcionando, né? Bora, vou continuar. Vai. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar o meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo. Desde este momento em diante e em retroativo. Mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo o que penso, tudo o que faço e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem, à vibração de Cristo também. Eu queria que a gente discutisse um pouco esse lance de pedir adiante e retroativo, né? Bacana. Tá altamente ligado ao aspecto da multidimensionalidade, né? Então, assim, não existe passado, não existe futuro, só existe o aqui e o agora. Nós somos co-criadores, então nós criamos nossa realidade. A realidade, quando a gente pensa no futuro, a gente está prospectando, então isso não vai acontecer. E se a gente vive no passado, a gente está vivendo diante as mágoas e a negatividade que nos aflige no aqui e no agora. Então, tudo que já passou, a gente tem que deixar para trás. Tudo que está lá na frente, a gente não pode prospectar tanto, porque a gente vai estar vivendo sobre as expectativas. E essas expectativas são frustradoras. Então, a gente tem que pensar na vivência do aqui e agora. Não existe nada, não existe tempo. O que existe é o aqui e o agora.
Eu acho que essa lição é importante não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista da experiência que a gente está vivendo aqui na tridimensionalidade, né? Quando a gente se apega a uma coisa do passado, a gente se apega a uma coisa que não existe, né? E fica criando amarras e amarras para o presente, que é a experiência concreta da vida, né? Perfeito, perfeito. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, e é exatamente porque assim, quando você pensa em algo que já passou, você está tendo uma lembrança, mas essa lembrança, talvez, se for lá no passado, ela não existe mais, porque o que existe é só aqui agora, entendeu? Uhum. Se a gente utilizar, por exemplo, uma regressão, né, para fazer uma ressignificação, a gente pode apagar algo que está na nossa lembrança. Então, para nossa mente, aquilo ali não existiu, né? Interessante, isso aí, eu não tinha pensado. Sim, vamos lá. Vou continuar. Ademais, dedico meu ser, a minha alma, a minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isto, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam mudanças em minha vida para acomodar esta nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isso também. Eu agora declaro isto a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Bacana. Ó, a gente entrou num minuto, mas eu vou deixar contigo aí, Lara. Tá, vou ler a outra parte. A outra parte, eu queria que você só fizesse um parêntese, porque eu acho que a gente vai cair, né? Tá bom. Entrou aqui agora, e você faz um parêntese sobre essa, e na próxima você retoma, no caso. Tá bom. Então, essa parte é interessante porque a gente vem passado toda a retirada de energias ruins, a gente vem garantir e autorizar